Marcos, isso é uma coisa interessante, né? Quer dizer, lá os surdos, mudos podem acompanhar. Aqui em Belo Horizonte já chegou-se a esse ponto, ainda não? Essa discussão ela está acontecendo nesse momento na Câmara, e o interessante é que as câmaras estão entendendo que elas têm que conversar com a população na linguagem da população, né? Não só o caso dos surdos e mudos, mas a própria Câmara Mirim, o Parlamento Jovem, são projetos na linguagem do jovem. Então não adianta a gente, hoje tem funcionado muito pouco aquele negócio da palestra por si só, né? As pessoas não querem mais sentar e assistir uma palestra, um monólogo. Elas querem participar. Falar, questionar, perguntar. Isso, elas querem atuar, né? Então no Câmara Mirim, no Parlamento Jovem, os meninos estão lá elaborando propostas, discutindo propostas, e no final isso vai virar um documento que será entregue à Câmara Municipal. Que a Câmara poderá assumir isso como um projeto dela. Então, assim, os meninos sabem que eles estão fazendo a diferença. Então, acho que essa deve ser a preocupação das câmaras, ter uma linguagem de acessibilidade, mas também pensar em formas em que a população participe efetivamente. Perfeito. Bom, Guilherme, há alguma correlação entre a adoção dessas inovações e o exercício das funções clássicas do Legislativo, que é representar, legislar e fiscalizar? Fernando, um primeiro aspecto que eu acho importante considerar é que a jurisprudência, a posição dos tribunais são muito inibidoras da ação do Legislativo. Para citar um exemplo, recentemente o Supremo Tribunal Federal baixou uma súmula vinculante, editou uma súmula vinculante, restringindo o que é conhecido como nepotismo, que é a contratação de parentes, né, para cargos em comissão. O próprio Judiciário tem jurisprudência consolidada que as câmaras municipais e as casas legislativas não poderiam ter iniciativa legislativa nesta matéria, porque por se tratar de servidor público, apenas o Poder Executivo poderia iniciar o processo legislativo fixando essa matéria. Quer dizer, há uma contradição nessa posição do Judiciário como um todo. Ou as câmaras municipais poderiam ter essa iniciativa, ou o Judiciário Supremo extrapolou da sua competência ao fixar uma regra, porque afinal legislou. Se as câmaras não poderiam, por que o Judiciário pode? Então, esse aqui é um exemplo de como que a jurisprudência inibe a capacidade de inovação das câmaras municipais e do Poder Legislativo. Pois é, mas poderia haver alguma revisão aí ou não? Isso já está definido? Jurisprudência é algo sempre aberto, é sempre uma construção. Esperamos que tenha uma sensibilidade e que, por exemplo, na função fiscalizadora, que se dê mais respaldo ao Legislativo. Fernando, nesse aspecto eu até queria complementar, porque isso que o Guilherme falou é a realidade. Então, assim, constitucionalmente a função das casas legislativas é legislar e fiscalizar. Não tem previsão quanto a processos educacionais, por exemplo, de formação de cidadania. Então a gente não consegue alocar recursos para esses projetos. Então o gestor financeiro, que no caso da Câmara é muito cuidadoso, ele não consegue justificar um gasto com o Parlamento Jovem, por exemplo, porque a gente não está nem legislando, nem fiscalizando. Mas e como é que faz, então? A gente tem que buscar parcerias. Tudo bem, as parcerias são ótimas também, elas que sustentam a escola hoje em dia, mas é um dificultador. Então, assim, a jurisprudência, o arcabouço legal brasileiro não vê que a função educacional é uma função das câmaras. Então, isso é uma barreira. Poderia haver isso, Guilherme? Quer dizer, poderia haver alguma modificação aí em alguma legislação, alguma coisa para se incluir isso, ou vamos ter que continuar com essa... Não, essa é uma questão exclusivamente de interpretação. Você não precisa mudar a ordem jurídica, reconhecer que quer dizer, isso aí, por exemplo, está no artigo 205 da Constituição, onde todo o Estado é responsável pela educação. Quer dizer, hoje a escola, a complexidade do conhecimento, das informações, as escolas não são capazes de fornecer. Então todos os órgãos, famílias, empresas, são responsáveis pela educação. Quer dizer, não tem órgão melhor do que a Câmara Municipal para dizer às crianças e aos adolescentes qual é a função do Legislativo. Quer dizer, da mesma forma tem a Secretaria, a Polícia Militar, a Polícia Militar tem um projeto excelente sobre educação.
procura na ordem jurídica onde está a função da Polícia Militar. Por exemplo, não tem, mas ela está fugindo da sua competência absolutamente. Quer dizer, todos os órgãos e todas as instituições públicas e privadas, de acordo com a Constituição, são responsáveis pela educação das gerações mais novas. Perfeito. Nós vamos fazer só um pequeno intervalo, daqui a pouco nós voltamos para continuar nossa conversa. Um minuto só. Voltamos com a segunda parte do Panorama, que é realizado hoje em parceria com o SEAC, o Centro de Apoio às Câmaras da Assembleia. Aqui no estúdio, o consultor Guilherme Wagner Ribeiro e o gerente da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Marcos Mudado. Guilherme, a sua pesquisa levantou dados com base no tamanho do município e no índice de desenvolvimento humano. Que conclusões que é possível tirar? O uso desses instrumentos de fiscalização pelas câmaras tem a ver também com o tamanho do município? Eu usei duas bases de dados. Uma que é o censo do Legislativo, feito pelo Interleges, e outra um questionário que eu encaminhei para todas as câmaras e obtive a resposta de 101 câmaras do estado de Minas Gerais. E o que pude verificar em ambas as bases de dados é que há uma forte correlação entre o tamanho e o desempenho das funções fiscalizadoras, né? Então, por exemplo, quanto menor as câmaras municipais, menor a frequência com que são encaminhados ao Poder Executivo pedidos de informação. Né? E por que isso? Quer dizer, mais dependência do Executivo? Como é que é isso? Você tem uma dificuldade de... a escala, você tem uma série de reflexos, né? Um deles é uma deficiência na assessoria. As câmaras menores têm volume menor de assessoria. Um outro aspecto é que você tem um pluralismo menor, né? Quer dizer, então você tem a oposição é mais frágil para a atuação da ação fiscalizadora. No caso em Belo Horizonte, essa questão já está, vamos dizer assim, é uma Câmara presente, né? Não só na legislação, fiscalização, ou seja, pelo fato de ser numa capital, de ter maior visibilidade, esse trabalho é facilitado. A gente percebe que a parte de legislação ela é muito bem assessorada, a estrutura da Câmara é muito boa com relação a isso. E a impressão que a gente tem é que precisamos avançar mais na fiscalização, sim. Né? Isso eu acho que é uma realidade brasileira. Essa questão da transparência cada vez maior, né? A necessidade de transparência, de que as pessoas acompanhem cada vez mais o trabalho do Legislativo, isso é uma tendência irreversível, quer dizer, daqui para frente, não só em cidades maiores, como também em cidades pequenas? Você acredita que a gente vai chegar num ponto próximo do ideal, galera? Fernando, eu acho que isso é uma tendência, mas eu não gosto de pensar em tendência irreversível. Não gosto da ideia de reversível, eu gosto da ideia até de risco, né, de que haja retrocessos, até para que tenhamos atenção. O que eu pude verificar também quer dizer, que o grau de transparência, quanto menor o município, menor é o grau de transparência. Por exemplo, há uma correlação direta com o número de sites, né, onde os dados são disponibilizados. As câmaras abaixo de 10 mil habitantes, você vai ter em torno de 8% das câmaras tem site, enquanto as câmaras dos municípios acima de 100 mil habitantes, 100% tem sites, né? Então, quer dizer, quanto maior o município, maior o grau de